De volta aqui na CBN, a gente vai ter o maior prazer de conversar com o Rômulo Mendonça. A gente está aqui pela CBN, no CBN Cultura para Campinas e mais de 60 cidades do estado de São Paulo. A gente está super feliz em conversar com o Rômulo Mendonça, que está fazendo o maior sucesso, já não é de hoje, há muitos anos já, com as narrações de ligas americanas no Brasil, popularizando esses esportes aqui no Brasil. Está narrando os playoffs da NBA agora, que eu estou acompanhando, estou adorando. Rômulo, bom dia, obrigado por falar com a gente, prazer, viu? Bom dia, Cassano. Bom dia, ouvinte da CBN. Um prazer. Sempre acompanho a CBN. Não importa a cidade, é um prazer o convite. Prazer é todo meu mesmo, viu? Ô Rômulo, chegam os playoffs, os ânimos começam a ficar mais exaltados entre as torcidas dos times. Eu imaginava, uma das perguntas que eu ia fazer para você era qual era o seu time favorito da NBA. Mas depois eu entrei no perfil da NBA e vi que as pessoas do Brasil têm uma disputa entre elas, né? O fã do Phoenix Suns briga com o cara do New York Knicks, que briga com o Miami Heat. Há uma disputa mesmo, meio que futebol quase, entre os fãs da NBA. Você sente isso também? A base de fãs vem aumentando a cada década, né? Mas, assim, se você fizer uma pesquisa, acredito que a maior base de fãs no Brasil é dos Lakers, pela tradição, não só pelo time atual, pelo LeBron, mas por toda a história, né? Pelos anos 80, quando começou a ter transmissão da NBA no Brasil, aí tinha o time do Magic Johnson, do Kareem Abdul-Jabbar, nos anos 90 aí veio o Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, e é uma tradição muito grande também da franquia, né, do time. Então, os Lakers em primeiro. Eu vejo também uma base de fãs muito grande no Brasil do Boston, que também é muito tradicional. Aliás, Lakers e Celtics, né, tem o mesmo número de títulos, né, 17 no total. E nos últimos tempos, na última década, houve um avanço da base de fãs do Golden State, né, pela sequência, pelo Stephen Curry, o Kevin Durant quando jogou lá, e as conquistas, né, aquele time que realmente foi espetacular. Mas Lakers, Celtics e Warriors. Ainda tem fã do Chicago, evidentemente, fruto do período do Michael Jordan. Você é fã do Chicago, imagino eu. Mas Exatamente. são os principais. As, e tem quem apenas acompanha a NBA porque gosta da NBA, né? É o meu caso, por exemplo, eu não tenho um time em específico. Mas essas tradições, essas histórias acabam repercutindo também no Brasil na preferência do fã. Isso que eu ia perguntar para você, porque você acompanha a NBA desde criança, né? Eu estava pesquisando um pouco da sua vida. Você gravava até em fita VHS também, os Sim. jogos e tudo mais, né? Pegou aquela época de ouro do Michael Jordan quando era criança, eu também peguei, então por isso que eu gosto tanto do Chicago Bulls e meu sonho é ir no jogo do Chicago Bulls em Chicago e tal, para poder estar por lá também. E desde aquela época até hoje, não tem nenhum time aí que você, quando tem um jogo desse time especialmente, não dá aquela vontade de que aquele time ganhe, não tem uma preferência mesmo na NBA e acaba narrando da mesma forma para todos, não tem nenhum time que acaba que ganha um pouco mais seu coração. Time não, eu acho que talvez eu tenha preferência e goste, né, de narrar específicos jogadores, né? Então gosto muito de narrar jogo do LeBron James. Atualmente gosto muito de narrar jogo, por exemplo, do Luka Doncic, né, que é o jovem esloveno que é um fenômeno, né, que eu chamo de tesouro, né? Do Stephen Curry também. Eu acabo direcionando mais isso para jogadores, para personagens, e a NBA talvez seja a liga esportiva que tem mais jogadores carismáticos, né, e que unem o talento espetacular em quadra e o carisma mesmo da postura dentro e fora da quadra. A NBA, para mim, está bem acima das demais, não importa o esporte nesse sentido. Então, eu tenho preferência mais por jogadores. Adoro o Curry, por exemplo, não está no playoff, né, foi eliminado. Quem não acompanha muito, talvez nem tenha percebido. Quando o Memphis ganhou do Golden State, eu narrei com toda intensidade a vitória do Memphis. Também não vou criar um cenário que o Curry perdeu, então eu vou fazer uma narração mais xoxa para o adversário, de forma alguma, né? Mas no fundo, e no fundo do meu coraçãozinho, eu lamentei, é claro, a eliminação do Stephen Curry e não poder narrar mais jogos dele na pós-temporada, porque é um jogador realmente fantástico. Demais. Romulo, eu queria saber de você. A pandemia acabou mudando bastante a forma, né, de narrar, né? Você acabou narrando dentro da sua casa. Eu queria que você contasse um pouco da história de Dona Gracinha, que é um personagem importante aí das suas narrações, que as pessoas querem saber quem é a Dona Gracinha, qual é a foto de Dona Gracinha, para as pessoas poderem identificar quem é a Dona Gracinha. Quero já perguntar para você já de cara, quem é a Dona Gracinha e por que que você não pode falar tão alto assim quando narra de casa?
Primeiro que sim, até que na NBA, a maioria dos jogos, a maioria, não todos, eu tenho feito até da TV. É bom que eu moro perto da TV, então os protocolos de segurança e saúde são bem rígidos, é tudo certinho, vou direto para a cabine, faço o jogo e volto para casa. Moro pertinho, então 10, 15 minutos eu já estou em casa, na zona oeste da capital paulista. Mas então, a maioria na TV, na NBA. Mas tem algum jogo ou outro que eu fiz também em casa, não só nessa temporada atual, mas também na temporada passada. Né? Na verdade, na temporada passada, só a partir das finais, né? Teve a questão da bolha da Disney, só na final mesmo, entre Lakers e Miami, que eu narrei tudo da TV. Até as finais de conferência, eu narrei tudo de casa. E a questão da dona Gracinha, ela é uma senhora muito simpática, que existe, né, de fato, que mora aqui no meu condomínio, e que, na verdade, ela mora no outro bloco. Né? Ela mora, acho que no bloco A, eu moro no bloco B. Então ela nunca teve o contato com o meu vandalismo sonoro. Mas como ela é uma personagem do condomínio, quando eu comecei a narrar jogos em casa, ano passado, né, em meio à pandemia, eu pensei, sei lá, não sei, eu não consigo falar para você e para o ouvinte qual momento que veio essa ideia, veio na minha cabeça. Mas eu pensei, bom, eu tenho que buscar a destacar de alguma forma o que eu estou fazendo em casa, fazer um humor com isso, usar elementos. E como a Dona Gracinha é uma figura que está sempre a gente vê quando vai sair de casa, ela sempre está impressionante, ela anda por tudo que é lado. Na pandemia eu usava a máscara dela, mas ninguém conseguia tirar a isso dela, né, de sempre querer sair e tudo mais. Eu aproveitei esse carisma do personagem da Dona Gracinha para inseri-la na transmissão. E brincando, aí veio o fator fictício da coisa, né? Brincando, falando que ela ia reclamar, que ela ia falar para me dar uma multa, mas na verdade, como falei, ela mora em outro bloco, ela nunca foi incomodada pelo meu barulho, que de fato já incomodou a gente, mas eu não sei quem que fez a advertência, quem reclamou para a síndica, eu não sei, né? Mas Mas teve isso. teve. Mas não foi a Dona Gracinha. A Não Dona foi ela. Gracinha, ela existe, mas é um personagem que eu, de certa forma, homenageio, inserindo na minha transmissão e fazendo humor a partir disso. Ela não tem nenhum envolvimento com a advertência que eu recebi e, e com a ameaça de multa. Porque ano passado, como falei, né, eu narrei muito NBA em casa e narrei também, por exemplo, as finais do beisebol, né, que eu gosto muito, que é a World Series, narrei tudo em casa. E teve jogo que acabou 1h30 da manhã, 2 da manhã. Cheguei a narrar um futebol americano também, que eu nem tenho narrado tanto mais, mas em setembro do ano passado eu cheguei a narrar um futebol americano que acabou 2 da manhã, com o cara chutando a bola da vitória no final. E aí eu gritei muito, muito. Aí em janeiro desse ano, eu fui narrar uma partida da NBA, até do Stephen Curry, e foi um jogo que começou, sei lá, deve ter começado meia-noite, um pouquinho, e acabou mais 2 da manhã, e gritei muito, gritei, jararaca! Toda aquela história, né? E uma semana depois eu recebi uma multa, né? Só que na multa, eu tava falando, olha, o senhor, recebeu uma advertência em outubro, como os barulhos continuaram, você está recebendo essa multa. Só que o detalhe é que eu nunca recebi essa advertência. Talvez eu até tenha merecido essa advertência, como falei, foi em outubro, foi um período que teve esse futebol americano, teve esse beisebol, antes teve NBA, mas eu não recebi, não chegou até a mim. Então a multa foi cancelada, né, porque eles não conseguiram provar que eu tinha recebido a advertência, porque realmente não chegou até a mim. Então até agradeço aqui a falta de organização da administração que me poupou dessa multa. Mas se tivesse chegado a multa, a ESPN ia pagar com prazer, né, Romo? Porque essas narrações Isso mais. aí, isso aí eu não sei. E na verdade deveria não ser uma advertência, deveria ser um bônus pro condomínio, porque a pessoa pode ouvir a Gostaria. narração sem nem precisa ligar o áudio da TV, né? Ela só deixa lá ouvindo o Rômulo ao vivo, né? Deveria pagar, cobrar até Mas ingresso agora para tem as um narrações. vizinho novo aqui, tem um vizinho novo aqui do 64 que até semana passada mandou uma mensagem para mim no Instagram falando que pode narrar à vontade, que apoia. Mas é um vizinho novo, então eu sou do 63, então eu tenho o apoio do 64, então falta ainda o apoio do 53, o 54 e do 73 e o 74. Quando eu conseguir E, todo esse apoio em cima e embaixo, talvez eu tenha um pouco mais de confiança para narrar de madrugada aqui. Enquanto isso, eu conto até com a boa vontade da ESPN, que entendeu muito bem a situação, de sempre buscar, quando querem que eu faça um jogo mais tarde, cria toda uma estrutura para que eu possa narrar da TV. Né? Então, quando tem um jogo 11h30 da noite, meia-noite, e querem, não, queremos que você narre esse jogo. Então,
desde que eu informei que eu estava passando por esse problema, a TV sempre armou toda uma estrutura para sempre evitar que eu tenha que fazer jogo muito tarde. Eu faço jogo, quando eu faço, por exemplo, a NBA atual, um jogo mais em casa, é quando é um jogo mais cedo, por exemplo. Quando é um jogo 4:30 da tarde, no domingo, tenho feito bastante assim. Ou é um jogo 8 da noite, ainda dá. Mas quando é jogo 10:30, 11, quando querem que eu faça, a TV tem feito essa estrutura para que eu possa fazer no prédio, na sede do canal. Demais. A gente está conversando com o Rômulo Mendonça, que está fazendo um sucesso danado aí nos últimos anos, narrando NBA e tantos outros esportes americanos. Agora, Rômulo, queria também continuar falando sobre essa experiência de narrar fora dos ginásios, fora das arenas, né? A diferença é brutal para você de não estar ali presente. Eu, por exemplo, tenho feito muitas entrevistas pelo Zoom também. E tudo bem, é legal e tal, é o que dá para ser feito, mas nada como às vezes o olho no olho, ou nada como estar presente naquele ambiente, né? E você já narrou finais nos ginásios, nas arenas, né? Para um narrador detalhista como você, que gosta de passar toda a atmosfera, todo o clima, é muito diferente para você? De que forma você acaba tentando abraçar outras formas de mostrar para as pessoas o que está rolando naquele momento? Bom, no caso da NBA, a gente faz a temporada regular e boa parte dos playoffs daqui mesmo do Brasil, então não acaba não tendo nenhuma mudança. A única mudança é acompanhando pela tela, igual o fã de esporte, o telespectador está acompanhando, e perceber, por exemplo, recentemente eu narrei um jogo que foi em Nova York, né? Foi no lendário Madison Square Garden, com 15 mil espectadores. Então, você narra esse jogo e lembra como era, por exemplo, por mais espetacular que tenha sido a bolha da Disney, a diferença que faz a presença de público, né? Ainda mais sendo do New York Knicks, que é um torcedor fanático, carente. Então, a atmosfera, a emoção, realmente mexeu até, mesmo fazendo aqui do Brasil, você dá para sentir algo diferente. Agora, no geral, a transmissão da NBA, claro, a gente faz aqui de São Paulo, então não tem essa mudança, excetuando essa questão da questão de Nova York, desse jogo em específico. E a diferença, é claro, são as finais, né? Nos últimos anos a gente fez as finais em loco, e é claro que fazer finais em loco da NBA é uma coisa realmente maravilhosa, dá um grande trabalho, é um trabalho extraordinário, mas é incrível viajar, por exemplo, em 2018, viajar para Cleveland, ainda na última temporada do LeBron em Cleveland, viajar para São Francisco e fazer os jogos do Golden State em Oakland, que é uma cidade que fica do lado de São Francisco, mas a imprensa toda se baseia em São Francisco, né, ao longo da cobertura. E também em 2019 também foi para Toronto, no Canadá, enfim, é um momento mágico da carreira, né, vivenciar tudo isso. Então, realmente bate uma saudade. Mas também, ao mesmo tempo, a situação atual não permite, né, que sequer cogite. Só fica mesmo a esperança de que, a médio e longo prazo, a gente possa ter novamente a oportunidade de narrar em loco, porque realmente, por mais que, numa final, por mais que a gente se dedique ao extremo no trabalho, sempre a narração em loco vai te garantir algo a mais, né? Todo o sentimento, a experiência de vivenciar aquilo, não só no jogo, na transmissão em si, mas no dia a dia, na cobertura, nos treinamentos que antecedem os dias das partidas. É outro contexto, é outra atmosfera. Não tem, por mais que a gente se dedique o máximo possível, não tem como igualar a qualidade de trabalho que uma situação em loco oferece. Mas um dia volta, não sei quando, mas um dia volta. Tomara que volte quanto antes, né? Que as vacinas sejam cada vez, né, mais aplicadas nas pessoas, que o mundo possa voltar ao normal, né? Que a gente possa ter mais opções e oportunidades aí, né? Para as coisas voltarem ao normal. Eu perguntei bastante disso, dessa questão da atmosfera. Eu tive a oportunidade de assistir 2 jogos do Knicks no Madison Square Garden. E o Knicks, quando eu fui assistir, foi 2014, 2016, estava longe de ser um dos melhores times, né? Tanto que ele agora está nos playoffs, fazia anos que eles não estavam nos playoffs. Mesmo assim, o estádio lotado, a arena toda lotada do Madison Square Garden, as pessoas com a roupa do Knicks, uniforme, gritando, brincando, um evento como um todo. E fazendo um paralelo, eu quando morei na Califórnia fazendo intercâmbio, em San Diego, fui assistir um jogo de beisebol do San Diego Padres, também um dos piores times, nunca ganhava nada, e o estádio lotado também, as pessoas, né, e um evento, né, eles conseguem fazer daquilo lá
um evento, né, de uma maneira tão grandiosa, mesmo nos times não sendo os do topo ali da liderança. De alguma maneira você imagina que no Brasil falta um pouco dessa questão do espírito de tornar tudo um grande evento, né, para que isso seja cada vez mais viável comercialmente, que a gente vê que as coisas às vezes não são tão organizadas quanto poderiam ser nos eventos esportivos do Brasil. Você sente um pouco disso, da questão do grande evento que é feito nos Estados Unidos e no Brasil às vezes não é feito esse pacote completo? Não, certamente, né? Já cansamos de ver em várias edições, por exemplo, do Campeonato Brasileiro de Futebol, que tem todo um produto a ser explorado, o campeonato começar de uma forma meio clandestina, né? Com um jogo num sábado, final da tarde, ao invés de toda uma promoção em torno disso, né? É algo que o Brasil tá engatinhando, né? Acho que talvez já foi bem pior nesse sentido, até tem uma evolução, mas ainda muito abaixo, né, de tudo que em especial o norte-americano faz, não só a NBA, mas como você citou, o beisebol, o futebol americano, enfim. Mas também é outra questão, é outro país, é outra economia, a situação em meio à pandemia, essa diferença fica ainda mais gritante, né? A gente está falando, por exemplo, eu narrei recentemente esse jogo que teve mais de 15 mil espectadores, certamente um percentual brutal de vacinados, né? Então, na verdade, acaba, no contexto da pandemia, até se configura uma injustiça qualquer tipo de comparação, porque é outro padrão de acompanhamento, de cuidado com o público, não com o público, com o cidadão. Eu acho até que com a pandemia a gente tem que dar uma paradinha e repensar tudo e tentar buscar novos caminhos de fato, porque é um atraso muito grande e a questão do atraso não é só devido a um poderio financeiro notório que é maior, no caso, a comparação Estados Unidos-Brasil, mas também de mentalidade, né, de cuidado, de organização, né, porque só com dinheiro não se faz nada, né? Na verdade, tem vários casos que, por exemplo, no Brasil tem muito dinheiro, mas isso acabou sendo sinônimo de desperdício, né? Não é só dinheiro, é uma cultura, né? É algo já com uma raiz muito profunda, que vem de décadas, um conceito de décadas. Não é num passo de mágica que vai mudar tudo, né? Desculpe, mas a verdade é essa. Não tem jeito. O Brasil está muito atrás nesse sentido. Com certeza. Agora, Rômulo, eu queria também perguntar para você se, por conta da pandemia, no caso das narrações que você não está presencialmente ali ao lado dos seus companheiros, os comentaristas, como o Ricardo Bugarelli, o Zé Boquinha e os outros que fazem parte aí do time incrível aí da ESPN, né? Você teve que reaprender de alguma forma os times, né? Porque como você não está do lado, não tem olho no olho, tem o questão do delay, que mesmo sendo 1, 2 segundos, às vezes acaba que um encavala a fala do outro, você está falando, porque mesmo se tivesse feito pela internet, mas você olhando no olho da pessoa, você consegue ver a hora que um vai falar, há Sim. um gestual, né? Como que você viu essa questão do delay de não estar tão perto aí de seus companheiros? Faz muita falta essa questão que você acabou de falar, do olho no olho e perceber aí, cada um percebe o momento que o outro vai entrar e falar. Isso, agora, é um preço que se paga. Infelizmente, no momento, não tem como fazer essa aglomeração profissional. Não tem como, seria uma irresponsabilidade fazer. Faz muita falta esse contato, essa presença, mas é o que temos para o momento, né? E tentar diminuir, mas acaba sendo muito natural. Uma transmissão que o narrador está no estúdio e o comentarista ou a comentarista está na casa dele, na casa dela, e também tem uma questão, tem alguns jogos que ainda colocam dois comentaristas, porque é um jogo de uma importância maior, né, de uma reta final de temporada, enfim, e acaba que a gente tem que aceitar que é uma situação do momento e que vai ser meio que inevitável que, em alguns instantes, haja realmente um instante em que o comentarista vai falar, o outro fala ao mesmo tempo e acabam se atropelando. O objetivo é tentar reduzir isso, porque eliminar esse tipo de situação é praticamente inviável, não tem como. Se cada um está na sua casa, ainda tem um narrador no prédio da TV ou na própria casa, se o jogo é também em home office para o narrador, vai fatalmente ter um momento em que um vai achar que o outro deu uma respirada e ele entra e o outro entra junto. Não tem jeito. A missão é diminuir isso. Mas, repito, infelizmente é um preço que se paga porque não tem como, no momento, já que estamos falando, agora há pouco falamos da diferença, né, de estágio do Brasil em relação aos Estados Unidos, o Brasil ainda é um país que não tem um processo de vacinação em massa. Então, se não tem um processo de vacinação em massa como os Estados Unidos têm, então, infelizmente,
ainda tem que ter essa separação de cada profissional no seu puxadinho. A gente está conversando com o Rômulo Mendonça, a gente está super feliz em conversar com ele, um dos narradores mais queridos do Brasil, que eu queria falar, daqui a pouquinho a gente vai falar, claro, dos bordões, né, que ficaram tão conhecidos aí, que você criou, deixando as transmissões mais bem-humoradas, mas falando a parte dos bordões, o que eu sinto de você, muitas pessoas falam muito dos bordões que você faz, mas eu sinto que pouca gente sublinha a quantidade de informações que você traz nas transmissões, o estudo que você tem a questão do bom humor, que a gente sabe que é tão legal, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que eu acho incrível, dou muita risada, mas a quantidade de informações de estudo que você faz é algo fora de série, né? Quanto tempo que você leva para estudar cada jogo? A gente percebe que você sabe todos os nomes, todas as regras, tudo que aconteceu antes, tudo que pode acontecer depois. Então, é um trabalho que à primeira vista ninguém imagina, mas que eu posso imaginar a quantidade de horas que você fica para fazer uma narração de jogo. Você sente isso também, ô Rômulo, que é tão importante esse tipo de informação que você traz, porque deixa de fato a transmissão muito mais saborosa, a quantidade de informações que você traz para o público. Não, o meu principal trabalho é esse. E realmente, você pode procurar em qualquer site no YouTube, não vai aparecer lá Rômulo Mendonça, coletânea de informações. É sempre o humor, é o grito da emoção. Eu acabo sendo, talvez outros também, nesses tempos atuais, acabo sendo alvo, por exemplo, também de quem, por exemplo, quer criticar o famoso comentarista de melhores momentos. O que é o comentarista de melhores momentos? Ele pega 5 minutos de um vídeo no YouTube e fala, esse cara só grita. É claro, 5 minutos de melhores momentos é exatamente o período, é cada jogada de impacto. Porque também se eu gritasse naquela intensidade que geralmente eu vejo num vídeo de 5 minutos, eu não ia ter voz, não ia ter mais voz. Eu não tenho resistência para isso, né? E é difícil encontrar quem, nesse sentido da internet, que faça essa análise mais cuidada, de acompanhar realmente o trabalho e acompanhar que uma transmissão não são só os 5 minutos que muitas vezes as pessoas veem na coletânea de vários momentos no YouTube. Não, é uma transmissão de 2 horas e meia. E numa transmissão de 2 horas e meia, é claro que eu não vou ficar gritando 2 horas e meia. Primeiro porque eu não gostaria de fazer isso, porque não faz sentido. Eu tenho uma elevação de voz em momentos de impacto do jogo. E também porque, mesmo se eu quisesse, eu não conseguiria. Não consigo gritar 2 horas e meia. Talvez tenha narrador que consiga no Brasil. Tem gente com mais potência e resistência vocal que eu, mas eu não consigo. Eu tento selecionar. E as informações, por exemplo, no caso específico da NBA, é algo que eu acompanho muito. Na temporada, o meu acompanhamento é diário. Eu sempre busco ver o noticiário, os jogos. Se eu não consigo ver os jogos, eu vejo os chamados jogos condensados, né, no site oficial, que é de 10 minutos. Eu tento sempre estar inteirado. Claro que eu não vou ter o conhecimento profundo, analítico, como um comentarista deve ter, como tem o Ricardo Bulgarelli, o Guilherme Giovannoni e os outros demais comentaristas. Não, mas para o meu trabalho específico de narrador, esse acompanhamento de saber o que está acontecendo na liga, eu faço diariamente. Eu consigo me disciplinar e ver todos os jogos condensados e acompanhar todo o noticiário. E, é claro, quando chega a escala e eu sei o jogo que eu vou fazer, aí eu me aprofundo nos times que eu vou narrar. Mas isso vem junto do acompanhamento diário. Então, vira uma grande coletânea, né, de informações de diferentes nuances, até chegar ao momento do jogo, né? Então, se eu vou fazer um jogo nessa noite, por exemplo, 8 da noite, eu já comecei a acompanhar o que aconteceu recentemente para cada equipe e todo um contexto até chegar ao momento do jogo. É um trabalho de disciplina, né, de cuidado, de carinho e disciplina. Não, e pouca gente imagina esse trabalho todo, por isso que eu fiz questão de pontuar isso, porque é um trabalho grande mesmo, um trabalho de conhecimento que não é de um dia para o outro que se consegue também, né? É uma coisa, uma bagagem, um repertório, né, que você Sim. tem, Romo, que quando você narra não só o basquete, que as regras são um pouco mais simples de entender, mas até outros esportes que não estão não tão próximos da nossa realidade, como futebol americano, beisebol e tal, que são regras um pouco mais diferentes, você consegue traduzir isso para o público, isso é muito legal, de uma maneira
bem-humorada, divertida, leve, mas com muita informação, isso que eu gosto muito. Já adianto meus parabéns aí pelo seu trabalho, que é muito legal, parabéns mesmo. Agora, Romulo, a gente não pode deixar de falar, claro, então, dessa parte bem-humorada que deixa as transmissões mais leves e gostosas. Em que momento que você começou a narrar, que você começou a soltar um negócio ali, pô, isso aqui eu achei legal, ou foi uma coisa, você acaba pensando e falar, isso aqui pode ser encaixado em algum momento da narração, ou é uma coisa espontânea que sai na hora e você acaba reforçando isso nas outras transmissões, como Bum 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 Chacalaca. Como você lembra a primeira vez que você falou esse Bum 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 Chacalaca, ou de repente surgiu? Como que foi? Como que é a história aí desses bordões? Não, lembrar exatamente eu não sei, mas há uma variação. Tudo que você perguntou tem um pouco de cada. Já teve situações em que eu acompanho o jogo, acompanho o noticiário e percebo que uma frase, que uma palavra pode encaixar perfeitamente numa situação e quando essa situação vier eu vou usar. Tem isso também. Como também teve momentos em que, de forma espontânea, sem pensar nada, de nada premeditado, veio e surgiu na transmissão. É uma variação de situações. A questão está sempre tentar ser alerta. E a hora que eu me considero uma figura distraída, mas nesse caso aí, pelo menos, eu acho que eu sou um pouco menos. Então é me manter alerta, tanto no jogo quanto no contexto, né? Como eu gosto de sempre destacar jogadores, personagens, né, personalidades, né, do jogo e tentar buscar alguma palavra para resumir, para definir um jogador, muitas vezes eu vi alguma palavra de forma aleatória, nem necessariamente acompanhando esporte, acompanhando noticiário, lendo um livro, e na hora do nada vem um estralo e fala, olha, essa palavra pode ser muito bem utilizada para aquele jogador que você quer destacar, né? Então, por exemplo, tem o Trae Young, que é um jovem do Atlanta Hawks, né, que está só na sua terceira temporada e é um jogador muito provocador. Eu encarei a palavra, em algum momento eu li, arruaceiro, como uma palavra muito boa para definir a postura, a personalidade dele na quadra. Quando eu vi em algum momento alguém escrever, talvez em uma outra situação, na internet, enfim, e usar o termo tesouro, eu percebi, olha, o Luka Doncic merece um destaque especial. E não tesouro, né, porque é um jovem fenômeno, uma precocidade genial, um talento extraordinário, ele vai fatalmente se tornar cara da liga, desde que se mantenha saudável. Ele é um tesouro da liga. Né? É sempre preocupante essa questão da transição, quando sai uma geração e a tentativa da liga de já ter uma nova geração surgindo para manter, né, toda a atratividade do esporte, da NBA no caso. Então, ele é um tesouro, ele tem que ser bem cuidado, é um tesouro. Papai Lebrão, quando eu comecei a falar Papai Lebrão, foi no momento que o Lebron já tinha mudado muito o perfil dele na carreira. Eu comecei a narrar NBA na ESPN de forma mais regular, demorou um pouquinho, entrei em 2011, mas de forma regular, eu comecei a narrar só a partir de 15, 16. Então eu não peguei a primeira fase do LeBron, da carreira dele, que é já longa, né? Já está 18 anos na liga. Fatalmente, se eu estivesse narrando o LeBron na primeira década dele, eu não criaria o apelido Papai LeBron, porque ele não era o papai, era um jovem buscando o espaço dele. Mas nos últimos anos, o LeBron amadureceu muito. Seguiu sendo um jogador histórico da liga, mas amadureceu muito também quanto à postura, à liderança. Se tornou um pai, realmente. Ele é um líder incontestável por onde anda na equipe dele, enfim, e também do esporte como referência. E essa questão do papai Lebrão veio justamente nesse momento de mudança dele, que coincidiu com o momento que eu passei com mais regularidade na NBA. LeBron pro KCP, tenta invasão contra Draymond Green, que é implacável no trabalho defensivo. LeBron no desespero! Papai LeBron! Roubou o meu coração! O nosso. LeBron, ladrão, roubou o meu coração. Então eu tento isso. Se não é espontâneo no momento, eu estou sempre pensando em termos, nomes que possam, principalmente, definir personalidades de jogadores, enaltecer os jogadores, que eu estou na narração principalmente também para, além de dar informação, fazer piada, reagir e gritar numa grande jogada, eu enxergo como missão enaltecer os grandes personagens, os grandes jogadores, e busco dessa forma, encontrando palavras, encontrando termos
que geralmente você não está acostumado a ver numa transmissão esportiva padrão. Mas eu tento também fazer algo diferente. Para mim, fazer algo diferente é o que faz valer a pena. Eu não queria nunca chegar numa transmissão, numa TV de esportes, e depois, por exemplo, de uma década, né, que eu entrei em 2011, eu fiz 10 anos de ESPN, aí olhar para trás e achar que, ok, que bom, estou aqui há 10 anos, mas estou fazendo um padrão, não estou sendo só mais um narrador. Não, eu quero buscar coisas diferentes, quero que as pessoas percebam que é possível fazer coisas diferentes de um esporte que tem transmissão há décadas. Sensacional, sensacional. Aliás, é muito gostoso e divertido acompanhar a transmissão do Rômulo Mendonça. Eu sou super fã aí do trabalho do Rômulo. Quando você falou do Papai Lebrão, né? Uma das narrações onde você estava muito animado, né? Quando o Lebrão, eu tô falando Lebrão já, quando o Lebrão. Que aí eu faço pro povão também. Papai Lebrão, entendeu? Já e fico muito feliz, eu gosto muito quando eu vejo na internet as pessoas espontaneamente falam, papai, vem aí. Eu nunca imaginei que eu poderia influenciar no uso de termos de pessoas. Isso aí é algo que eu nunca imaginei. E quando eu vejo alguém naturalmente falando, papai Lebrão, ó o tesouro, eu acho muito legal. E eu acho também inusitado. Mas o que você falou é exatamente isso. Outro dia eu tava, o papai tá chegando. Que papai tá chegando? O Lebron tá chegando. O Lebron tá chegando. E Lebrão. Então, uma das vezes que você falou do Lebron, né, foi tão animado e viralizou tanto que chegou lá nos Estados Unidos pelos narradores e comentaristas do Sport Center. Você imaginou em algum momento que parte da sua narração pudesse chegar lá na maior emissora do mundo ali, da ESPN? Não, por mais que eu tava narrando a NBA e por mais que seja da ESPN, que bom, tem a ESPN Matriz, né, que acaba depois você pensando, era algo possível, mas eu nunca imaginei. Né? É porque uma barreira que eu sempre vi em transmissão, que é uma barreira natural, é a barreira do idioma. Eu estava narrando em português, então não é igual uma música, um cantor que faz sucesso e pode ter uma adaptação ou a sua canção no seu idioma fazer sucesso em outros países. Não tem isso. O narrador está narrando em português. Você vai ter o público seu, a brasileiro e ponto final. Mas como tem essa conexão evidentemente natural com a ESPN Matriz, era algo possível, mas não era imaginado, naturalmente, porque de qualquer maneira há uma grande barreira, né? E quando teve um momento, foi até em 2018, né? O LeBron ainda no Cleveland, fez a cesta, eu gritei, Lebrão, ladrão, roubou o meu coração. O Bugarelli também entrou no coral junto, né? Eles retransmitiram, né, no Sport Center da ESPN Matriz e, é claro, né, no primeiro momento não entendendo, mas achando divertida a forma, né, a entonação, um canto em meio a uma narração, isso tudo chama atenção, né? Mas depois, no mesmo mês, repetiram o outro e legendaram, né, porque perceberam que ainda faltava passar para o público deles que de fato esse narrador exótico estava falando, ou estava cantando. E este é LeBron James de novo, este fascínora, este vândalo, vai para o arremesso e é fatal! É fatal, papai Lebrão! Lebrão, ladrão, roubou meu coração! Lebrão, ladrão, roubou meu coração! LeBron James, the king. E legal que no período depois, ainda em 2018, no segundo semestre, eu recebi muita mensagem também de brasileiro que mora nos Estados Unidos que falava que do nada ouvia um sobe-som da transmissão em português, né? Do nada na programação, quando ia recapitular, né, momentos da temporada, fazia um sobe-som daquela narração. Então, foi uma barreira do idioma que foi superado. É claro que não tinha como imaginar, e eu acho também que é algo raro. Não é sempre que vai acontecer, não. Talvez nunca mais aconteça. Não fico trabalhando pensando nisso. Mas para isso acontecer também tem que ter toda uma conjunção e também ter um grande momento, né? Por mais que eu me esforce, eu sou naturalmente refém do grande momento. Se o LeBron não tivesse convertido aquela bola, não teria nada, né? Os caras são... Eles que estão acima. Os jogadores, esses que estão acima de tudo. Se eles não tiverem grandes jogos, grandes jogadas, eu fico no vácuo, fico no vazio.
Ô, Rômulo, aqui no Brasil tem muito essa questão da interação, né, até de uma amizade, de uma relação próxima dos narradores, dos principais narradores até com os jogadores. Você que já narrou jogos lá fora, já da NBA, de outros esportes, já chegou a ter interação com esses grandes jogadores que você narra, como o Anthony Davis, como o LeBron, como o Jokic? Chegou algum momento de poder conversar? Teve ou é muito difícil? Como é que é essa relação? É complicado? Em finais acaba sendo complicado, né? Porque é muito na base da coletiva. E exclusiva, geralmente, só ESPN Matriz, por exemplo, né? Na Brasil também tem direito na cobertura a uma exclusiva, mas é algo muito limitado, tem que ser antes do jogo tal e minutos com o assessor com um cronômetro, né, para que não extrapole. Então, é tudo muito batalhado para quem é da imprensa estrangeira, né, de quem é da imprensa não norte-americana. Então, eu lembro que nas finais de 2019, essa entrevista exclusiva nem foi com um jogador, foi com um técnico do Toronto, né, o Nick Nurse, um dia antes dele conquistar o campeonato. Então, é difícil. As finais da NBA é realmente a chamada Torre de Babel. É muita gente dos mais diferentes lugares. Então, você olha para um lado, tem o pessoal da China, tem o pessoal da Europa, da América Latina, tem a gente também aqui do Brasil, que é da América Latina também. Enfim, o mundo inteiro está lá. Então, a disputa por exclusiva é muito grande. E no caso, por exemplo, do LeBron, que eu narrei as finais de 2018, o LeBron, junto com o Stephen Curry e outros mais, estão num grupo que não dá entrevista na quadra depois do treinamento. Eles dão na sala de imprensa, né? Algo muito mais reservado e limitado, porque há todo um processo, né? Depois do treinamento, aí em cada canto da quadra, eles selecionam jogadores que vão dar entrevista, e aí começa entrevistas coletivas simultâneas. Agora, os principais, eles não ficam em cada canto da quadra, eles vão para o setor de imprensa. Então, eu não tive esse contato tão extremo, tão perto. Claro que eu vi isso ao meu lado, mas não tive como fazer esse trabalho, não. Mas também na questão de finais, aí eu deixo essa situação mais para os repórteres, né? O repórter que tem mais esse contato direto. Romulo, as pessoas seguem muito você nas redes sociais, né? Tem mais de 260 mil pessoas que te seguem no Instagram. Mas uma pergunta que eu queria fazer para você. Neila Torraca deve te seguir no Instagram. Por que você incluiu Neila Torraca do nada na transmissão? Que bordão é esse do Neila Torraca que é só o nome dele, o bordão? Conta como é que foi isso. Minha expressão mais nonsense, né? Mas até já gravei um vídeo no Instagram explicando. Tem transmissão que eu falei, vê lá. Não, a questão foi um jogo do Milwaukee Bucks, né, que deu o Giannis Antetokounmpo, e na transmissão, um dos comentaristas também, que temos vários, né, temos 5 atualmente comentando NBA, né, que é o Zé Boquinha, tem o Ricardo Bugarelli, tem o Guilherme Giovannoni, tem a Alana Ambrosio e tem o Eduardo Agra. O Eduardo Agra estava com a mania de, no início da transmissão, de repetir tudo que eu falava. Então, se eu falava assim, boa noite, ele falava, boa noite. Isso me lembrou um personagem famoso da TV brasileira, da TV Pirata, né, que quando teve no final dos anos 80, eu era criança, eu nem assisti tanto, mas depois vi reprise. E tinha um personagem do Neila Torraca, que era o Barbosa, que ele fazia isso. O que você falava, ele repetia, não havia um diálogo. Ele simplesmente ele repetia o que você falava e era essa a interação. Então eu falei pro Agra, no meio da transmissão, você está me repetindo o que eu estou falando, você está parecendo o Barbosa, né, citando o nome do personagem vivido pelo Neila Torraca na TV Pirata, que foi um programa de humor que fez muito sucesso na TV Globo no final dos anos 80, né, um programa de uma revolução mesmo no humor naquela época. E aí o Agra perguntou, mas que Barbosa? Isso no meio do jogo, né? O jogo tá rolando, o jogo era o jogo do Milwaukee Bucks, não lembro agora contra quem, mas era do Milwaukee Bucks. E o Agra perguntou, mas que Barbosa? Barbosa, lá da TV Pirata, com aquele ator. E quando eu fui falar Neila Torraca, para informar ao Agra do que eu estava, né, falando, o Milwaukee Bucks estava num contra-ataque e o Giannis Antetokounmpo recebeu a bola. Então, quando eu fui falar Neila Torraca, coincidiu com o exato momento em que o Antetokounmpo subiu para uma enterrada em contra-ataque. Então, eu fui Neila Torraca! Eu narrei a enterrada do Antetokounmpo enquanto falava
o nome do Neila Torraca. Então, foi uma coincidência gigante. Como o Neila Torraca é um ator que eu sempre gostei muito, principalmente pelo humor, né, pelo talento dele, e também pelo nome dele, que tem uma força muito grande, né? Neila Torraca. Acabou que eu achei legal, no momento da enterrada, em homenagem ao Neila Torraca, numa brincadeira, é claro, com uma homenagem, destacar. Então, surgiu dessa forma a expressão Neila Torraca. Eu não conheço ele pessoalmente, mas tem um diretor de teatro no Rio de Janeiro, que é muito conceituado, chama Marcos Alvise, que conhece o repórter da ESPN, chama Cícero Melo. E o Cícero Melo tem uma filha que estuda teatro. E a partir desse contato do Cícero Melo, o Marcos Alvise entrou em contato comigo. E o Marcos Alvise, esse diretor de teatro, é muito amigo do Neila Torraca. Então, até nas finais de 2019, eu já estava lá em Toronto, o Marcos Alvise mandou para mim um vídeo do Neila Torraca mandando um abraço para mim. Então, eu não conheço pessoalmente o Neila Torraca, mas com essas conexões, o contato, que extremamente inusitado, acabou se consolidando, né? O Neila Torraca ficou sabendo da história e ainda brincou comigo no vídeo. Então, essa é a explicação. Não é uma coisa totalmente nonsense, não. Foi para falar do personagem, do ator, e coincidiu que a enterrada aconteceu no momento que eu estava falando. Um nome que é um nome muito bom para falar enterrada também, hein? Neila Torraca é um baita nome para falar enterrada. Agora eu quero perguntar, pra gente quase finalizar a nossa entrevista aqui, ó, a gente já tá até passando do tempo acordado, mas queria perguntar uma coisa. Você é super interativa aí nas redes sociais, mas impressiona o número de pessoas que você segue. Você segue poucas pessoas, não segue o Neila Torraca, mas segue o Selton Mello. Tá vindo aí um bordão do Selton Mello? Como é que é isso? Então, que na verdade eu não sou tão interativo assim em rede social, para falar a verdade, né? O Twitter eu uso cada vez menos, o Instagram que eu tenho usado um pouco mais, mas eu não tenho essa interatividade. E a questão do Selton acaba sendo uma brincadeira minha também, com quem me acompanha, e também com o próprio Selton, que eu já converso com ele por WhatsApp, mas também não conheço, assim, não tivemos um contato direto, e fruto muito dessa questão, porque nas Olimpíadas do Rio, que eu narrei o vôlei, que foi também um momento maravilhoso na minha carreira, um momento até, se eu agora narro NBA, que é a liga que eu mais acompanho desde criança, isso deve muito ao alcance que eu conquistei ao narrar o vôlei no Rio de Janeiro Olimpíada, que foi um momento de 2 semanas no Rio que a minha narração, meu trabalho teve um baita reconhecimento e eu ganhei um público que não estava muito afeito ao que eu faço recorrentemente das ligas americanas, mas que conheceu o meu trabalho e até a partir disso começou até a acompanhar outras coisas que eu faço. Foi graças ao vôlei. E se eu não era muito de interagir em Instagram, se eu não sou muito de interagir em Instagram agora, em 2021, em 2016, eu tinha umas 3 fotos na época. Sério, eu não olhava. E depois que acabou a Olimpíada, né, são 2 semanas, dias depois, eu abri o Instagram e vi que o Selton Mello tinha mandado várias mensagens para mim e eu tinha ignorado totalmente. Né? E eu lamentei muito, porque eu também sou muito fã dele como ator. Falei, nossa, eu não vi isso aqui. Se eu fosse um pouco mais ligado nisso, eu teria citado na transmissão, mandado um abraço. Alô, Selton, aqui, acompanhando vôlei na ESPN. Só que o meu Instagram em 2016 era uma nulidade. Eu tinha umas fotos da minha cama que eu mandei errado, porque já até apaguei, porque eu tenho o hábito também de apagar as fotos no Instagram. Vou renovando, né? Eu mudei, né, de apartamento para onde eu moro aqui em São Paulo, e a minha esposa mudou para São Paulo também em 2016. Então, ela ainda estava em Belo Horizonte na época, e quando chegou a cama, eu tirei uma foto da cama para mandar para ela. Eu não sei o que aconteceu, eu apertei alguma coisa errada no celular, e a foto da cama foi para o Instagram. Aí eu lembro que na época eu comecei a receber um monte de notificação, falei, o que está acontecendo aqui? Até eu perceber que eu tinha mandado a foto também para o Instagram. Então era um Instagram completamente abandonado. E eu não vi o Selton Mello mandando mensagens. Aí, quando eu percebi isso, eu falei, vou seguir o Selton e vou seguir pouquíssimas contas. Então eu sigo a minha esposa, eu sigo a NBA Brasil, eu sigo o NBB, né?
que o Flamengo recentemente foi até grande campeão, que eu narrei a final, o Flamengo contra São Paulo. Eu sigo a ESPN e, sei lá, é isso. É só isso, mas eu vou fazer questão de seguir o Selton Mello para, de alguma forma, pagar essa dívida que eu tenho, não com ele, mas comigo. Porque eu lamentei muito quando eu percebi que o cara tava mandando um monte de mensagem durante a Olimpíada e eu não vi nenhuma. Então eu comecei a ficar um pouco mais ligado devido a esse acontecimento. Mas rede social eu destaco as transmissões, tudo mais, né? O que eu vou fazer, que jogo vou fazer, mas no Twitter, no Instagram eu não tenho sido tão ativo assim em responder mensagem. No Twitter, principalmente, acaba tendo, é uma rede que acaba tendo muito ódio, não tem um controle como acho que deveria ter, então eu dou uma evitada, eu acabo não tendo essa interação tão grande. Se rolar de novo uma foto de cama, deve ser um publi, né? Não vai ser uma foto já meio jogada. Certamente. Certo, eu vou ter que botar hashtag publi. Mas naquela não, aquela lá tava foto, e acho que saíram 2 fotos, inclusive. Então, eu comecei a ver os comentários, era cada coisa absurda, todo mundo brincando. E virou uma piada no meu Instagram na época. Romulo, eu queria muito te agradecer. A última pergunta que eu vou fazer, você fica super à vontade em responder se você quiser, fazendo um exercício de reflexão, né? Imaginando que 99,9% das pessoas estariam vacinadas. Como que você narraria a última pessoa vacinada no Brasil? Aquela que vai dar 100% da vacinação, que a gente sabe que é impossível quase. Mas se tivesse esse exercício de reflexão, como que você narraria essa última vacina? Primeiro que azar desse cara, hein? O último! Nossa senhora! Então, estamos aqui em 2070. No Brasil só falta um! Só falta um! Milagre! Milagre! Foi vacinado! Ou foi vacinada? O milagre da vacina é o caos! Maravilhoso. Rômulo, queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente. O espaço aqui da CBN está sempre aberto. Boa sorte aí na reta final dos playoffs da NBA. Foi um grande prazer falar contigo de verdade, viu? Obrigado. Eu agradeço pelo convite. Fique à vontade para novos convites aí, que eu espero que eu dê motivo. Com certeza. Esse convite não só com a NBA, mas com outros objetivos que eu tenho na carreira. Claro, a NBA é a minha grande prioridade e eu tenho que ser fiel ao que eu mais gosto, ao que eu mais acompanho. Mas, além de manter a NBA, eu tenho outros objetivos na carreira, até narrar um pouco mais de futebol, é algo que eu coloquei para mim também, depois de uma década narrando mais esportes americanos, na Olimpíada, na Rio Vôlei. Eu acho que agora é o momento também de manter a NBA, me esforçar, me dedicar o máximo possível, mas buscar outras coisas também, no caso, o futebol também um pouquinho mais. Então, eu espero ter motivo para novos convites. Muito obrigado a vocês da CBN. Com certeza terão muitos outros. Obrigado, Rômulo. Um forte abraço para você, viu? Um abraço.